Alô, povo! Vamos lá. Dando continuação aí à nossa revisão, né? No vídeo anterior eu revisei função afim. E nesse eu vou revisar com vocês função quadrática. Ou também função do segundo grau. Eu vou botar aqui quadrática. Então, primeiro que eu quero que vocês relembrem o básico, né? Não vai dar para ver tudo, obviamente. Mas o basicão de função quadrática é o seguinte. O tipo de função, a estrutura dela, que é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá certo? Onde algumas coisinhas de cálculo é um pouquinho diferente da função afim. E outras são parecidas. Por exemplo, na hora de calcular a raiz, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá certo? Só que aí, pessoal, eu vou ter uma equação do segundo grau. E na hora de calcular a equação do segundo grau, eu tenho que aplicar delta b ao quadrado menos 4ac. E tenho que aplicar Bhaskara, né? Que é para saber o valor de x. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Porque daí vai sair o x1 e vai sair o x2 quando for o caso necessário, né? Por que eu digo quando for o caso necessário? Porque a partir do valor de delta, se o delta for positivo, for um delta maior do que zero, você tem duas raízes. É o que eu estava falando. Você tem o x1 e você tem o x2. Se o seu delta for igual a zero, se o seu delta for igual a zero, você vai ter somente uma raiz. Uma raiz. Porque o x1 vai ser igual ao x2. Vai ser um valor só. Tá certo? E se o seu delta ele for negativo, ele for menor do que zero, você não terá nenhuma raiz. Tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? O ponto em que a sua parábola, né? Porque não é uma reta, é uma parábola. O ponto em que a sua parábola vai tocar no eixo x. Vou desenhar aqui um eixo x bem grande aqui, ó. Eita, que esse ficou troncho, troncho de verdade. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando você desenhar a sua parábola, se essa parábola tocar em dois pontos do eixo x, é porque o delta foi positivo. Você tem aqui o x1 e você tem aqui o x2. Mas pode acontecer de você desenhar a parábola e essa parábola tocar somente em um ponto aqui, ó, do eixo x. É porque o meu delta foi igual a zero. Então, quando eu fizer o cálculo aqui da fórmula de Bhaskara, você vai ver que x1 e x2 vai dar igual, certo? Então, eu digo que só toca em um ponto do eixo x. E se eu desenhar a parábola e ela não tocar em nenhum ponto do meu eixo x, é porque o meu delta ele foi negativo, ele foi menor que zero. Então, não houve ponto de encontro. Outra coisa importante também que eu quero lembrar, certo? É com relação a o ponto em que a minha parábola toca no eixo y. Aqui, ó. O ponto em que a minha parábola toca no eixo y. Esse ponto daqui é o meu coeficiente c. Esse c aqui de cima é o ponto em que a minha parábola toca no eixo y. E quem é o ponto em que a parábola toca no eixo x? É justamente as duas raízes ali, ó. O x1 e o x2 que você calculou através da fórmula de Bhaskara. Tá certo? Então, a partir daí eu já vi duas coisinhas que são interessantes na revisão. O ponto que toca em y é o valor de c. O ponto que toca em x são as minhas raízes. Tá certo? Que pode ser duas, pode ser só uma ou nenhuma. Outra coisa importante também para a gente relembrar é com relação ao vértice. Vértice da parábola, pessoal, é o que a gente chama de ponto mínimo. Aqui, ó, esse ponto que está lá embaixo, se a concavidade for para cima, tá bom?
Esse vértice da parábola é o eixo de simetria dela. Então esse vértice da parábola, ela tem uma coordenada x do vértice. E esse vértice da parábola tem uma coordenada y do vértice, tá? E para você achar as coordenadas x do vértice e y do vértice, basta que você utilize a fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Se você fizer menos b sobre 2a, que b, que a, esse aqui de cima, povo, ó, esse aqui de cima da função, tá? Você vai encontrar o x do vértice. E quando você fizer menos delta sobre 4a, você vai encontrar o y do vértice. Uma coisa que eu esqueci de dizer a você é com relação ao valor de a, né? Se o a for positivo, eu tenho concavidade para cima. Mas se o a for negativo, eu tenho concavidade para baixo, tá? E no nosso último encontro, eu havia pedido para que você fizesse a construção gráfica de duas funções. Deixa eu fazer a correção aqui com vocês. Uma das funções foi essa daqui, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Antes de fazer a construção, primeiro eu quero analisar tudo o que eu puder analisar a respeito. E é o que você deve fazer de fato. A princípio você vai observar o seguinte. Essa parábola ela vai ter concavidade para cima. Por que essa parábola tem concavidade para cima? Porque o valor de A ele é positivo. Y deve tocar em 1. Por que Y deve tocar em 1? Porque o valor de C é 1. Tá certo? Outra coisa que eu devo observar são as raízes. Se eu vou ter duas raízes, se eu vou ter só uma raiz ou se eu não vou ter nenhuma raiz. E para isso, a princípio eu tenho que calcular, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Vou para a equação de segundo grau. Então, primeiro eu aplico delta. B ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. B aqui é menos 2, olha. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Tá bom? 1 é A, 1 é C. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1 é 4. Então o meu delta está sendo o quê? O meu delta está sendo 0. Eita, Edilson, tu tinha me dito que quando delta é igual a 0, eu vou ter somente uma raiz. Vou ter somente uma raiz. É justamente x igual a quanto? Oxente, descobre, boy. Aplica aí a fórmula de Bhaskara agora. Aplicou delta? Vamos para Bhaskara. X vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 0, porque o delta foi 0 aqui, ó, dividido por 2 vezes 1. X vai ser menos 2, que é 2. A raiz de 0 é quanto? É 0. Então, se eu fizer 2 mais 0, é 0. E se eu fizer 2 menos 0, é 0 também. Então, nesse caso, nem adianta botar o mais ou menos 0, porque não vai interferir no teu resultado. Entendesse? Olha, 2, que vai sair daqui, mais 0, é 2. E 2 menos 0, é 2 também. Então, não interfere no meu resultado. Vai ficar 2 dividido por 2. Então, o meu x aqui é 1. X toca em 1. Tá certo? Nesse caso, quando eu for jogar no meu plano cartesiano, vou pegar aqui a mágica do plano cartesiano pronto. O que é que eu devo observar? Que para essa minha função, deixa eu tentar colocar de lado. Vamos lá. Para essa minha função, o valor de C é 1. Então eu vou procurar y1. Tem que passar aqui.
Eu observo que, de acordo com o valor de delta, o x só vai tocar em um ponto. Que ponto é esse? Pelo cálculo, eu observei que é 1. Então aqui, ó, a minha raiz também é 1. Ô Edilson, oi, e a partir de agora é só fazer o quê? A partir de agora, boy, é só tu traçar a tua parábola, que ela desce pelo ponto 1, toca lá na raiz em 1 e depois sobe de novo. Da mesma angulação que você desce, é a mesma angulação que você sobe. Tá certo? Edilson, teve uma coisa que tu não calculou aí, que foi o vértice. Vamos calcular? Tu me ensinasse e não viesse calcular, danado. Vai me dar trabalho em vão? Vou nada. Vamos embora. Calculando o vértice da parábola. O vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, vai me dar o menor ponto dessa minha curva. O meu vértice vai ser menos b. Quem foi b? Olha lá. B foi menos 2. Sobre 2 vezes a. Quem foi a? É só olhar ali, ó. A foi 1. E o outro, o y do vértice, vai ser menos o valor de delta. Quem foi delta? Opa, calculei delta, tá aqui, delta foi 0. Sobre 4 vezes o valor de a. Quem foi a? É só olhar ali na função. A foi 1. Assim o meu vértice vai ser menos 2 dividido por 2 e menos 0 dividido por 4. Povo bonito, 2 dividido por 2 é 1. 0 dividido por 4 é 0. O vértice da minha parábola vai estar no x1 e no y0. Vê se não foi isso que aconteceu no nosso desenho. O menor ponto, o ponto mais baixo da minha parábola, foi justamente quem? x1 e y0. Então, fazer a construção de uma parábola, pessoal, fazer a construção e a leitura de uma função do segundo grau, não é esse bicho de 7 cabeças todo. É você entender que quando você pegar a função, você vai, pelo valor de c, saber onde y toca. Pela raiz, calculando delta e calculando Bhaskara, você vai saber onde x toca. Pelo valor de a, você diz se a concavidade ela é para cima ou se a concavidade ela é para baixo. E pelo vértice da parábola, você vai encontrar qual é o ponto mínimo ou o ponto máximo dessa tua função. Tá certo? Eu deixei 2 exemplos, dá tempo da gente fazer mais um, tá? Que não deixa de ser uma correção aí para a sua atividade. Vou usar essa parte de trás aqui. Vou usar essa parte de trás. Vamos lá. O outro exemplo que eu deixei foi esse daqui, ó. F de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Edilson, oi. O que é que eu posso observar? Primeiro, a concavidade é para baixo. Por que a concavidade é para baixo? Porque o valor de A é negativo. A negativo, concavidade para baixo. Outra coisa que eu vou observar, y toca em 2. A minha parábola tem que passar no eixo y pelo ponto 2. Por quê? Porque é o valor de c. C é onde o y toca. Edilson, outra observação. X toca em... Eu não sei onde é que x toca. Para eu saber onde o x vai tocar, eu tenho que vir calcular o delta e o Bhaskara, né? Então joga lá na fórmula, ó. Delta b ao quadrado menos 4ac. Vai ser 1, que é o valor de b, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes o valor de c,
que é 2. Cuidado com os joguinhos de sinais, viu? Para não se perder aí. 1 ao quadrado é 1. Menos por menos é mais. 4 vezes 1 vezes 2 é 8. Então o meu delta vai ser 9. Edilson, oi, delta é positivo. Se delta é positivo, eu vou ter duas raízes. Eu vou ter x1 e x2. Vamos descobrir quem são essas duas. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara diz que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a vai me dar as minhas duas raízes. Fazendo a substituição, eu tenho menos 1 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1. Cuidado, povo, com os sinais, viu? Se o número é negativo, tu tem que botar que ele é negativo. Senão tu se perde aí. Beleza? O seu x vai ser menos 1 mais ou menos. Quem é a raiz de 9? 3 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Mais uma vez eu repito, cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Daqui tu tem x'. X' vai ser menos 1 mais 3 dividido por menos 2. E daqui tu vai ter x2, que vai ser menos 1 menos 3 dividido por menos 2. É só um, nesse mais ou menos aqui, é um positivo e um negativo. Tá bom? Daí tu vai ter o seguinte, menos 1 mais 3. 2 dividido por menos 2, que é menos 1. Menos 1 menos 3. Menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Então você tem que as suas duas raízes é menos 1 e 2. Tá? Vi que a minha concavidade é para baixo. Vi que y toca em 2. E vi que x toca em menos 1 e em 2. Aplicando aqui, ó, delta e Bhaskara. Edilson, faltou só uma coisa agora. Faltou somente o vértice. O vértice. Saber quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Então vamos calcular. Vou até vir mais para baixo aqui. O vértice da parábola é assim. Menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Memoriza, visto ou por. Tem que memorizar. Então o que acontece? Fazendo a substituição. Menos. Quem foi b? B. Tá aqui, ó. B é 1. Menos 1 sobre 2 vezes. Quem foi a? A tá aqui, ó. É menos 1. 2 vezes menos 1. Cuidado com o sinal, povo. Pelo amor de Deus. Que um sinal pode te derrubar aí. E quem é o y do vértice? Menos delta. Delta aqui, ó. Delta foi 9. Sobre 4 vezes a. 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1. Cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Então aqui eu tenho que vai ficar menos 1 sobre menos 2. Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. E aqui vai ficar menos 9 sobre menos 4. 4 vezes menos 1. Ô Edilson, oi. Menos por menos é mais, viu? Então aqui vai dar 1 meio. E menos por menos é mais também, viu? Então aqui vai dar 9 quartos. O vértice da parábola se encontra em 1 meio e 9 quartos. Mas tem gente que tem dificuldade de encontrar 1 meio e 9 quartos na reta. Então, se você tem dificuldade, pessoal, o que é que você faz? Divide, pô. Aqui, ó. Quem é 1 meio? 1 meio é 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. E quem é 9 quartos? 9 quartos é 9 dividido por 4. Eu sei não quanto vai dar de cabeça, não. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 9 dividido por 4. Aqui vai dar 2. Que 2 vezes 4 é 8. 8. Aí sobra 1. Aí 1 não dá. 0 e vírgula.
10 dividido por 4 é 2 de novo, porque 2 vezes 4 é 8. Aí sobra 2. Aí eu coloco um 0 e 20 dividido por 4 é 5. É 2,25. Pronto. Achou o vértice da tua parábola. Se você quiser, você deixa na fração. Não tem problema nenhum. Mas se você quiser, você traz aqui para o número decimal, que fica mais fácil de você localizar, tá? Então, o vértice da parábola, o x é 0,5 e o y é 2,25. Vamos jogar isso aí no plano agora? Vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Deixa eu achar aqui. Achei um plano aqui. Então, ó, peguei o plano cartesiano. Vamos jogar isso aqui no plano agora. Vamos lá. Edilson, oi. A minha função, ela tem concavidade para baixo. Beleza, isso é o último que eu vejo. Mas o que é que eu vou ver? Que y tem que tocar em 2. Tá aqui. Y tocou em 2. Que o x1 e o x2 foi menos 1 e 2. Então eu vou procurar aqui, ó. Menos 1 de x e 2 de x. Tá aqui. E que o vértice da parábola vai ser 0,5 e 2,25. 0,5 é meio aqui na metade aqui, ó, entre o 0 e 1. Vai subir. 2,25 é R$ 2,25. É um pouquinho mais acima de 2, é mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui está o vértice da parábola. Tá bom? E agora, Edilson, é só fazer o quê? Oxente, agora tu vai pegar a tua canetinha ou o teu lapisinho e vai dizer, olha, a minha concavidade ela sobe, passa por aqui, chega no ponto máximo que é o vértice, chegou no ponto máximo que é o vértice, aí agora ela começa a descer. E na descida ela tem que passar por aqui. Então, eu desenhei a minha parábola com calma, sem pressa, tá certo? O ângulo de subida é o mesmo ângulo de descida, tá? Pelos cálculos que eu fiz, o que foi que eu observei? Y toca em 2, porque é o valor de C. Eu tenho que as minhas raízes foi menos 1 e 2, é onde toca em X. E tenho que o ponto máximo da minha parábola, que é o vértice, foi 0,5 e 2,25. Tá aí a leitura da função quadrática. Tá aí a correção da tarefinha que eu deixei com vocês na aula passada. Tá certo, pessoal? Espero poder ter ajudado. Estudem direitinho, que segunda-feira nós teremos a nossa provinha. Vai ser bem de boa, tá bom? Nem se preocupem. Tchau, um beijo na bunda, um abraço e até o próximo encontro. Fui-me, beijo!